Meu nome é Paulo Henrique, eu sou bailarino e ator. Eu estou aqui em situação de rua há mais ou menos 3 meses. Eu parei de contar desde que eu cheguei aqui na faculdade da UNB. Eu escolhi a rua ao invés de albergue. Albergue ele é meio fictício, é meio fake em algumas partes, mas não por conta do albergue. É mais por conta da dificuldade da deficiência social mesmo, preconceito, enfim. E aí não era o que eu buscava no momento. E aí eu cheguei à situação de rua. Então, eu fiz faculdade de Educação Física. Na verdade, as minhas formações são bastantes até. Eu fiz dança, balé clássico, eu comecei, depois eu fui pro jazz, depois danças urbanas. E aí eu sempre conciliei a dança com a vida profissional, trabalho, estudo. E aí eu decidi não. Meu pai decidiu para mim fazer administração com ênfase em comércio exterior. E aí eu não escolhi, na verdade, eu queria agradar a sociedade, queria agradar todo mundo que desde criança falou, ele é o exemplo. E eu não era eu, né? E aí a minha relação com a família começou quando eu comecei a ter voz. Quando eu comecei a ver que negro não fedia. Quando eu comecei a ver que evangélico não era todos safados, que nem minha mãe e meu pai sempre falou. E gays não era promíscuos. Então comecei a entender um pouco isso por mim sozinho. Foi uma luta muito grande, eu sozinho no meu quarto, até que eu comecei a militar, a ter voz. E aí foi quando a cada voz que eu tinha era um passo que eu estava dando longe deles. Mais perto da minha mãe, que aí ela teve uma doença e essa doença mostrou que o Paulo era humano. E aí eu cuidei dela durante 9 anos. E esses 9 anos ela mesma mudou, eu militava para ela e ela entendia quem era o filho dela. E eu sou filho adotivo também. Eu fui adotado com 1 dia de vida e depois de 10 anos eu soube que meus pais morreram num acidente de carro, juntos. Então, tudo isso mexia com a minha cabeça e eu não sentia, na verdade. Por quê? Porque o dinheiro sempre fez parte da minha vida. Motorista, escola particular, viagem, intercâmbio, e tudo isso era comprado, eu era comprado, né? Enquanto eu não tinha o que eu tenho hoje, na verdade, que é o afeto, o carinho, a abordagem, o oi, se você tá bem. E aí foi quando a minha mãe, ela se arrependeu de tudo que ela me ensinou durante a vida inteira. E no leito de morte dela me pediu perdão, mas ela me alertou quem seria minha família. E eu não escutei porque eu sempre idealizei a família perfeita. Eu nunca queria mostrar pra rua, pra sociedade, quem era dentro da minha casa, os palavrões, os ataques, os xingamentos, as falas, enfim. A minha relação com a família sempre foi assim, sempre foi de pai, tô com dor de cabeça, eu não sou médico. Pai, eu preciso de dinheiro, tá bom, pega na carteira. E aí foi quando o Paulo decidiu fazer educação física. Aí meu pai falou, então paga sozinho. Ele queria que eu fizesse ou medicina, ou porque eu fiz enfermagem, ou administração com ênfase em comércio exterior. Que aí eu fiz na Metodista em São Bernardo, mas aí eu tranquei. Foi aí que o Paulo militante reacendeu e falou, não quero. Aí ele falou, tá bom, tudo bem. Aí eu falei, então eu quero fazer educação física. Ele falou, não, então você se vira. Eu fiz, paguei sozinho, mas fiz também porque a sociedade queria. Brasil, né? Você precisa ter um diploma. Tenho, mas na dança não é tão necessário assim. E aí eu fiz, mas fiz já sabendo que eu não seria um personal. Eu não tenho paixão por isso, eu sou artista. Isso move minha veia. Artista também limpa banheiro, artista também atende, artista também pode trabalhar em fast food. Artista também vive. Precisa comer, precisa beber, precisa tomar banho. Porém, eu só fui enxergar isso quando eu cheguei no baixo. Não sei se a sociedade julga como baixo, acho que a sociedade julga como lixo. Então, cheguei a isso. Mas
eu sempre quis que o meu irmão, ele enxergasse quem sou eu, porque quando eu me assumi para minha família, foi com 13 anos. A minha família me pressionou num jantar, a gente nunca jantou junto, detalhe. E esse dia eu cheguei do vôlei, eu fui federado em vôlei também, pelo Clube MESC em São Bernardo, eu era líbero. E aí, só um detalhe, para vocês verem como isso é importante, quando eu entrei na dança, eu entrei com 7 anos. Eu não escolhi. Mas, eu sempre fui muito cobrado. O balé clássico, ele é muito cobrado, né? E como eu era um dos poucos meninos do balé clássico, eu tinha que provar que eu era bom, por causa da bolsa, né? Então, o Paulo pode ser o principal, o que vai limpar lá atrás, o que vai correr, e eu sempre fui muito cobrado. Paulo, você é exemplo. De repente, quando eu comecei a dançar estileto, que é uma dança em cima do salto, eu fui um dos primeiros professores em São Bernardo no ABC Paulista. Então eu era cobrado o Paulo ser o divo, o Paulo ser o foda. E quem disse que o Paulo queria ser tudo isso? Não, o Paulo só queria ser ele. Um dia sim, um dia ser foda, um dia ser artista, um dia não. E tá tudo bem. E aí eu comecei a dar aula quase em 15 academias. E aí o Paulo começou a viver só através do dinheiro. Dinheiro, 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 e eu não cuidava da minha saúde. Não cuidava. Até que, quando minha mãe faleceu, eu descobri uma coisa. Que eu sou soro positivo também. Então isso foi um murro no estômago que eu tive. E minha mãe falou assim, caramba, e agora quem vai cuidar de você? E aí eu falei, eu? Por que eu não posso cuidar de mim? Mesmo com medo, eu tinha que provar que assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E na verdade eu não sei se vai ficar tudo bem, eu não tenho certeza, nem vocês têm. Mas por que eu vou sofrer tanto, sendo que eu ainda tô aqui? Eu ainda tô vivo. O Paulo hoje, ainda me considero pequeno. Eu ainda tô muito machucado. Muito. Hoje foi um dia que a Giovana serviu muito como um escudo para eu falar quem é o Paulo realmente. Então ainda tá doendo. E eu não mostro isso para vocês. Mas eu sei o quanto eu sou grande. Eu sei tudo que eu tô movendo. Sabe? Isso me impulsiona muito. Então, o Paulo amanhã, no que Deus quiser. Eu tô disposto. Eu tô disposto aonde Deus me colocar, sabe? O que for para ser. Porém, eu acho que algo muito grande vai acontecer. Tenho certeza. Tomara que não seja pra ruim, né? Mas é o que eu sempre falo. Marielle morreu tentando, né? Lutando. Se for preciso, eu tô disposto. Mas eu quero sim o sucesso, eu quero o palco. Mas eu não quero olhar para trás e falar o Paulo passou por dificuldade. Não, o Paulo morou na rua. O Paulo comeu do lixo? Não. Porque eu fui capaz de abordar a sociedade, tá? E o que eu espero de mim é que eu nunca tire o sorriso do rosto, tá? Porque foi o sorriso do meu rosto que abordou vocês. Um dos locais que eu conheci as meninas também foi aqui. Foi no Laricas que eu conheci elas. Ali também, na Paula e na Universitária, que são 3 estabelecimentos que se tornaram assim uma família, e com altos e baixos, dúvidas, eles sempre me ajudaram. E foi aqui, na verdade, fora o viaduto Brescia, foi aqui que melhor me acolheu. Muitas humilhações, mas muitas coisas boas.